Meus amigos e irmãos, no livro que escreveu sobre a história do Senhor Jesus Cristo, sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, Lucas, o médico, discípulo seu, relatou no capítulo 7, dos versículos de 1 a 10, um episódio que pode nos trazer vários ensinamentos sobre verdades espirituais, sobre princípios espirituais. Eu me refiro ao episódio em que um centurião romano, centurião era alguém que era chefe de 100, esse é o significado da palavra, um centurião romano, ele vai encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo e pedir que Jesus Cristo curasse um dos seus empregados que estava à beira da morte, padecendo de uma enfermidade fatal. O primeiro princípio, a primeira lição que nós podemos aprender desse episódio é que realmente há circunstâncias, há problemas que nós não podemos resolver, por mais que nós tenhamos recursos. Seja recursos de ordem financeira, intelectual, não é? Emocional, social. Há muitas coisas em nossa vida que tudo isso se torna tão insuficiente, né? Nós não vemos os nossos limites, né? Nos deparamos com a insuficiência de nossas capacidades. É assim que se encontrava esse centurião, alguém que era poderoso, que tinha status, que tinha recursos, que tinha poder, mas estava se deparando ali com uma situação que não tinha como ele resolver. O que é que ele faz? Ele então vai procurar ajuda na fé. Ele vai procurar ajuda na espiritualidade. Ele vai procurar ajuda naquilo que ele nem mesmo conhece plenamente. E ele vê em Jesus Cristo essa oportunidade. A segunda lição que nós podemos assimilar do episódio é que quando o centurião demonstra interesse em encontrar-se com Jesus, os líderes religiosos, eles tentam fazer essa intermediação. Não é? Algo muito comum, que alguém que seja leigo na fé, na religiosidade, procure ajuda, procure intermediação. O que não pode acontecer não é ficar refém dessa intermediação. Mas aqui os líderes judeus, eles vão então pedir a Jesus que socorresse o homem. Não é? Eles se achavam realmente intermediários. E aí, outra lição subjacente desse episódio é que quando os líderes religiosos vão pedir a Jesus Cristo que socorresse o empregado do centurião, eles dizem o seguinte: Senhor Jesus, ele merece sua ajuda. Ele, o centurião, ama os judeus, é favorável aos judeus e até mesmo nos ajudou a construir uma sinagoga. É algo muito típico da religiosidade, né? Recorrer ao mérito, recorrer a um argumento de que a pessoa é alguém boa, é alguém do bem, não é? É alguém que pratica boas obras. São com esses argumentos que a religiosidade muitas vezes tenta, não é, se colocar em relação às pessoas. E normalmente esse tipo de comportamento leva a um orgulho espiritual, a soberba espiritual, porque efetivamente a teologia bíblica diz que nós não merecemos nada, que somos todos iguais, que não há hierarquização de pecados. Todos pecaram, todos se afastaram, todos eles compartilham, todos nós compartilhamos da mesma condição diante de Deus, de sermos carentes do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia. E exatamente a religiosidade, ela paradoxalmente, muitas vezes, ao se colocar como intermediária entre os homens e Deus, ela então assume uma posição orgulhosa, né? Uma posição meritocrática, podemos assim dizer, né? Então os judeus eles se aproximam de Jesus Cristo dizendo isso. Logo os judeus que Jesus tinha chamado eles de sepulcro caiados, né? Por fora eles aparentavam algo, gostavam de fazer longas orações, de dar esmolas,
de aparentar algo que no fundo não eram, não é? Desprezavam a justiça, desprezavam a misericórdia, o amor, a solidariedade, no entanto, mantinham aquela capa de religiosidade. Pois bem, eles chegam para Jesus e dizem: o centurião é alguém bom, é alguém que nos defende, está do nosso lado, até nos ajudou a construir a igreja. Quantas pessoas estão tentando praticar uma espiritualidade baseadas nisso, né? No reconhecimento dos seus próprios méritos, como a dizer a Deus: eu mereço isso, né? Eu tenho direito a isso. Alguns até reivindicam, né, as bênçãos divinas. Jesus Cristo, ele fica observando aquilo, né, aquele pedido dos judeus, e aí aparece a palavra do próprio centurião, que sendo alguém de posição elevada, que tinha muitos poderes, ele vai diretamente ao Senhor Jesus Cristo. É quando Jesus, então, chegou à casa do centurião, se deparou com aquela cena, imediatamente o centurião diz a ele: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Aqui há um princípio maravilhoso, não é? O centurião, ele, diante da sua incapacidade, da sua insuficiência, ele esquece da sua posição social, do seu poder, dos seus recursos. Ele diz a Jesus Cristo: eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa. Não sou digno disso. Não sou digno nem que o Senhor venha falar comigo. Isso me lembrou muito aquele episódio que Jesus contou para os fariseus mesmo, né? De que um religioso entrou no templo, bateu no peito e começou a fazer um discurso para Deus, dizendo que não era como os demais pecadores e tal e tal. E depois entrou um publicano pecador e pedindo misericórdia a Deus porque se considerava um miserável. Jesus Cristo disse que o publicano é que foi ouvido. O centurião aqui, ele diz: Senhor, eu não sou digno de nada, nem que o Senhor entre na minha casa. E aí ele exatamente vai se colocar numa condição que é a condição propícia para alguém ser abençoado, para alguém se aproximar de Deus. Ninguém se aproxima de Deus com orgulho, com vaidade, com soberba, de natureza nenhuma, não é? Porque nossa condição não nos permite isso. Então, quando ele faz isso, ele assume essa condição de alguém que precisa. Uma vez uma pessoa na universidade me perguntou: Darpa, por que é que você, uma pessoa que resolveu estudar, ser um pesquisador, fazer um doutorado, por que é que você se envolve com fé e com religião? Não é? E eu sorri e disse para ele aquilo que eu poderia dizer. Porque eu preciso. Né? Eu precisei a minha vida toda. Há quem não precise, eu respeito, considero, não tem problema nenhum. Mas eu precisei, eu preciso, não é? E me faz bem, fez uma diferença enorme na minha vida, não é? E eu preciso disso cotidianamente, dá sentido à minha vida, né? Imprime significado à minha existência. Eu sou uma pessoa que me reconheço carente mesmo da bondade de Deus, da presença de Deus e da misericórdia de Deus. E eu tenho por mim que todas as vezes que nós nos colocamos nessa condição, nós então podemos nos relacionar melhor com Deus. O centurião faz isso. Não apenas ele faz isso, mas ele diz algo a Jesus Cristo que o impressiona. Veja, ele era alguém que não era religioso, não frequentava a religião, não é? E não tinha devoção, mas ele diz ao Senhor Jesus Cristo, logo após esse reconhecimento do seu imerecimento, ele diz: basta que o Senhor dê uma ordem, diga uma palavra, e o meu empregado vai ficar curado. Porque eu tenho subordinados e eles obedecem às minhas ordens. Se eu disser algo, eles cumprem. Então, se o Senhor disser uma palavra, a doença dele será curada. Vejam como ele consegue perceber que estava diante de alguém que
tinha o controle de todas as circunstâncias, que, sendo filho de Deus, né, podia socorrê-lo, podia curar aquela enfermidade terminal. E ao dizer isso, ele provoca uma reação inusitada do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu jamais vi fé como esta em Israel. Israel era o lugar do templo, o lugar da adoração, do povo chamado povo que confiava em Deus. Mas Jesus Cristo colocou a atitude do centurião como a atitude de alguém que tinha muita fé, que disse: olha, essa parada o Senhor pode resolver. Basta dizer uma palavra e a doença do meu empregado vai embora. Ele reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas e o poder infinito de Deus. E reconheceu, não é? O poder, a soberania de Deus, no sentido de, se o Senhor quiser, basta dizer algo e o problema será resolvido. Então, eu acredito que esse pequeno trecho bíblico, ele vai nos fazer refletir sobre muitas coisas, sobre a nossa relação com Deus, sobre o lugar da religião e sobre a confiança que nós devemos ter naquele que nós acreditamos ser soberano, está sob o controle de todas as coisas, né? E nós exatamente colocarmos o coração nas coisas certas. Nunca naquelas coisas que são passageiras e que não são suficientes, né, para resolver muitos dos dramas, dos conflitos, das lutas que nós enfrentamos no dia a dia. A fé é um recurso. Eu preciso dela. Se você precisa, o episódio do centurião, quem sabe, pode ajudá-lo a fortalecer sua fé. Quem sabe, não é? Jesus Cristo vai dizer de você o que disse do centurião: eu não vi fé igual a essa nem em Israel. Um abraço a todos. Muito obrigado.